paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue tendo liberdade em nosso meio, pois reconhecemos, ó Pai, e declaramos que somente a presença do Senhor tem liberdade entre nós. Repreendemos, ó Pai, toda ação contrária de espírito, ó Deus, que tentar roubar, meu Deus, essa poderosa palavra que o Senhor plantará em nossos corações. Deus, nós cremos, ó Deus, que a palavra do Senhor é vida e produz vida em todo aquele que crê e se apropria dela, meu Pai. Deus, venha manifestar a tua glória e continue, Deus, completando a boa obra que o Senhor já começou em cada vida, meu Pai. Deus, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, ó Deus, mas saiamos daqui cada dia mais transformados, ó Deus, saiamos daqui crentes melhores, cidadãos e cidadãs melhores, ó Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas e através das nossas vidas, por onde o Senhor nos enviar. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Pode acender as luzes aqui. É Gênesis 2, a partir do verso 8. Amém? O tema de hoje é prosperando licitamente. Aqui o tema. Hoje você vai ouvir uma mensagem que certamente, bem provável que você não tenha aprendido sobre prosperidade como você vai aprender hoje. Tão triste quando muitas vezes as pessoas têm uma resistência em ouvir sobre prosperidade. Muitas vezes porque às vezes, existe um preconceito por causa de falsos ensinos que muitas vezes é ensinado por aí, ou uma mensagem pregada com segundas intenções, ou pela metade, mas enfim, não traz exatamente aquilo que é o coração de Deus. Então muitas vezes as pessoas até vêm para a igreja, com aquela motivação no coração de serem prósperas no Senhor, mas muitas vezes confundem a prosperidade com tantas coisas. Muitas vezes confundem a prosperidade só com receber bens materiais, ter muito dinheiro, ter condições de adquirir coisas neste mundo. E se não adquire isso, vindo para a igreja, saem frustradas, se sentem enganadas, mas porque muitas vezes não foram ensinadas de forma correta, ou até às vezes foram, mas não compreenderam bem, não deixaram com que a palavra realmente entrasse no coração. E então Satanás ele usa dessa oportunidade muitas vezes para trazer uma resistência, um preconceito no coração de tantas pessoas, Mas, querido, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vamos aprender hoje que o nosso Deus, ele é um Deus de prosperidade, amém? É um Deus que tem prazer em prosperar os seus filhos, amém? Então, comigo aqui, Gênesis 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar, do solo o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates.
Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Meus irmãos, esse texto é muito claro para nós no que diz respeito ao coração de Deus, na criação da humanidade, na criação do homem. Deus, quando criou o homem, não colocou o homem no deserto. Deserto nós sabemos que é símbolo de escassez, representa morte, né? É lugar árido, é lugar onde não tem prosperidade. Mas na origem da criação, Deus colocou o homem, Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Éden significa lugar da presença de Deus. E o jardim do Éden, todos nós sabemos muito bem o que tinha ali no jardim. O texto é muito claro aqui. Tinha ali muitas plantas, árvores, né? O homem deveria cultivar, regar, comer do melhor da terra, viver o melhor que Deus tinha dado a eles. E ainda havia ali 4 rios que banhavam todo o jardim do Éden. E nós sabemos, meus irmãos, que por onde rios passam, a terra é muito fértil, sim ou não? Normalmente as plantações na beira de rios são, né, árvores mais vistosas, árvores de melhor qualidade, produzem frutos melhor. Então o rio simboliza bênção, simboliza prosperidade. E o texto faz questão de destacar que nesses rios, né, havia ali ouro, ou seja, riqueza, havia ali bidélio, havia pedra de ônix, ou seja, além de destacar que o jardim do Éden era uma terra muito próspera, muito produtiva, ali estavam esses rios, e a Bíblia destaca que nesses rios haviam pedras preciosas, havia ouro, havia pedra de ônix, ou seja, é um lugar de prosperidade. Então, meus irmãos, este texto é muito claro para nós, a Bíblia é muito clara para nós, vamos discorrer, vamos aprender muito sobre isso aqui hoje, exatamente, meus irmãos, porque isso precisa ser algo muito claro para nós. O que tem que ser claro para mim e para você é o que a Bíblia diz, não aquilo que foi muitas vezes inculcado na nossa mente no que diz respeito à prosperidade, ou em relação também ao que não é prosperidade. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Salmo 35, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: bendito seja o Senhor que tem prazer em quê? Na miséria do homem? Na escassez? Não. O que a palavra do Senhor diz? Bendito seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Ou seja, querido, o texto é claro, Deus ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos, dos seus servos. Mas para vivermos, meus irmãos, a prosperidade de Deus, é preciso crer que a prosperidade ela vem de Deus, não de Satanás. Amém? Porque Satanás ele é miserável, não tem nem aonde cair morto. Mas Deus não, querido, Deus é Deus de prosperidade. Então nós precisamos crer, querido, que a prosperidade ela vem de Deus, a bênção ela vem de Deus, não vem do diabo, não é? Então para isso nós precisamos, quem sabe até mesmo quebrar paradigmas na nossa mente. Porque falsos ensinos com relação à prosperidade, com relação ao homem de Deus, a mulher de Deus viver uma vida próspera, viver uma vida abençoada aqui na terra. Na Idade Média, por exemplo, principalmente, foi incutido na mente das pessoas que para elas servirem a Deus, para que elas fossem servas de Deus, pudessem estar ali na igreja, participando de celebrações, ser um cristão, elas precisavam ser pessoas pobres, precisavam ser pessoas miseráveis, porque era ensinado que a miséria era sinônimo de humildade, quando nós sabemos, querido, que miséria não tem nada a ver com humildade, não é? Tem muita gente rica, muita gente próspera, que é muito humilde, mas ao mesmo tempo tem muita gente que é realmente pobre, que é realmente pessoas miseráveis em todos os sentidos. Mas essa cultura, ou esse pensamento de que para ser um cristão, tem que ser pobre, tem que ser miserável, porque afinal de contas,
Jesus, ele nasceu, e quando Jesus nasceu, ele não tinha nenhum lugar para nascer. Acabou tendo que nascer ali em um estábulo, um lugar onde era criado animais. Então, se Jesus nasceu pobre, então eu também tenho que ser pobre. Isso é uma mentira de Satanás, meu irmão. Você já viu algum rei pobre? Alguém já viu algum rei pobre? Já viu? A Bíblia não fala simplesmente que Jesus é rei. A Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis, criador dos céus e da terra. Jesus, querido, ele se fez pobre no meu e no seu lugar. Mas não é uma pobreza de bens materiais, porque se Jesus quisesse, ele teria toda a riqueza material também ali. Mas exatamente para se identificar com a pobreza da alma do ser humano. Porque o homem, querido, ainda lá no Éden, quando vivia as bênçãos de Deus, nós sabemos que pelo pecado, ele foi destituído da presença de Deus. Aí sim, aí entrou o espírito de miséria na vida do homem. Aí entrou o espírito de miséria na humanidade. Então Jesus, para se identificar, ele veio nessa condição, exatamente para se identificar com a miséria do ser humano. Mas a miséria do ser humano, que não é apenas no sentido de pobreza, não. A miséria da falta da presença de Deus. Mas nós aprendemos na palavra de Deus, meus irmãos, que Jesus, ele veio para restituir o homem tudo aquilo que Satanás roubou do homem. Mas para que nós vivamos, meus irmãos, essa restituição, vivamos novamente a realidade do Éden, ou seja, do lugar da presença de Deus, de desfrutar das bênçãos de Deus. Primeiro, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos entender, meus irmãos, que Jesus, ele é o reconciliador. Precisamos entender que Jesus, ele é o restaurador. Precisamos entender que Jesus é aquele que restaura, que restitui o homem toda a sua condição que foi perdida lá no Éden ainda. Por isso a palavra do Senhor diz que todo aquele que crer no Senhor, ele comerá o melhor da terra. Salmo 116, versículo 15, o texto é claro, quando diz, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Assim como foi lá no Éden. Deus deu o jardim do Éden para o homem. Então entenda, meu irmão, que Jesus, ele veio a este mundo não para competir com Satanás, mas ele veio para restituir tudo aquilo que Satanás roubou de mim e de você. Amém? Muitas pessoas acham que às vezes existe uma briga, né, no mundo espiritual. Jesus puxando uma corda de um lado e Satanás puxando da outra, e parece que Jesus está ali quase que perdendo a batalha. Ei, meu irmão, a Bíblia fala que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Deus, dono do ouro, dono da prata. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia fala que Deus, ele não só nega bem algum àqueles que o buscam retamente. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador significa aquele que abençoa. Galardoador significa aquele que dá. Galardoador significa aquele que tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos passar em revista na nossa mente, porque infelizmente ainda existe, ainda que incutido de uma forma muito sutil, essa cultura do passado, onde a igreja pregava lá na Idade Média, principalmente essa cultura de miséria, essa cultura de pobreza. E muitas vezes as pessoas carregam ainda hoje esses pensamentos, ainda que não admissíveis, ainda que não admitem, mas muitas vezes ainda carregam, ainda que inconscientemente, ainda que seja lá no fundo, esse pensamento: olha, ter um carro novo, isso não é para mim. Ter uma casa própria, isso não é para mim. Olha, ter condições de poder viajar, né, de ter uma boa vida, ter uma boa condição financeira, né, de ter realmente dinheiro no banco, não, isso não é para mim, isso é coisa do mundo. Se você tem alguma resistência com relação a ter dinheiro no banco, pode passar para mim que eu não tenho resistência nenhuma. Porque Deus é Deus dono do ouro, Ele é Deus dono da prata. Deus é Pai, e o Pai tem filhos, e o desejo do Pai é que os filhos desfrutem a bênção. Amém, meus irmãos? Entenda isso, irmão. Satanás, ele não criou nada. Nada Satanás criou. Deus é criador de todas as coisas, meus irmãos. E Deus cria todas as coisas com um único propósito: para que os seus servos sejam abençoados, para que os seus filhos desfrutem
de tudo aquilo que o Pai criou para eles. Não foi assim lá no Jardim do Éden? Deus precisava de ouro, Deus precisa de prata, Deus precisa de pedra de ônix, Deus precisa de bidélio, né? Mas nós precisamos. E precisamos, sobretudo, reconhecer que Deus é Senhor de todas as coisas, é dono de todas as coisas. Mas então, meus irmãos, é preciso passarmos uma revista então na nossa vida. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia fala, olha, você conhece muito bem o texto, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso aqui fala de coisas boas ou de coisas ruins? Viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus é bom? Ou é ruim? É bom. Mas para vivermos, meus irmãos, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, o que precisa acontecer? Mente renovada, mente transformada. Transformai-vos a vossa mente, porque só assim será possível experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Por quê, querido? Porque você só tem aquilo que você acredita e aquilo que você quer. Se a pessoa não acredita, se a pessoa não crê e não quer, ela não vai viver. Amém? O problema, meus irmãos, é que muitas pessoas às vezes confundem o que é prosperidade bíblica, o que é a prosperidade de Deus. E muitas vezes as pessoas, por serem ensinadas de uma forma equivocada, de uma forma errada, ou por segundas intenções, muitas vezes, de muitas pessoas aí, não é? E por não, de repente, não conseguirem um resultado em cima daquilo que elas foram doutrinadas, em cima daquilo que elas foram ensinadas, então vem uma frustração. Porque afinal de contas me falaram que se eu viesse para a igreja, se eu entregasse a minha vida para Jesus, eu era pobre, eu ia ficar rico. Eu não vi nada disso acontecer. Olha, eu que andava de ônibus, me prometeu que se eu viesse para a igreja, eu ia ter um carrão. Enfim, que eu ia ter isso, que eu ia conquistar aquilo outro. Se eu viesse para a igreja, ia... Aí limitaram o vir à igreja ou vir cultuar a Deus com segundas intenções, com uma barganha, com uma troca. Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de troca. Então, por a pessoa ouvir uma mensagem corrompida, ouvir uma mensagem distorcida, uma mensagem, querido, que não tem problema nenhum, a pessoa querer ter um carro novo, ter uma casa própria, não é? Ter condições financeiras para ter uma boa condição, um bom estudo para o seu filho, ter condições de ter uma qualidade de vida com a família, não tem problema nenhum nisso, meu irmão. O grande problema é quando isso passa, né, do limite. O grande problema é quando isso distorce a palavra de Deus. O grande problema é quando isso se torna uma mensagem disfuncional, uma mensagem corrompida. Porque a Bíblia fala muito claro em Mateus capítulo 6, meus irmãos, Jesus ensinou o princípio da prosperidade. O primeiro princípio é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas o problema é que as pessoas querem buscar primeiro as outras coisas. Olha, venha para a igreja, porque as outras coisas vai ser te dado. De certa forma, isso está sendo ensinado. Se você vier para a igreja, você vai ter carro, vai ter casa, vai ter isso, aquilo, outro. As outras coisas, querido, nunca virá em primeiro. Ou Deus vem em primeiro, ou nós nunca teremos nem Deus e nem as outras coisas. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meu irmão, a promessa é: as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a promessa é para aquele que crê e é para aquele que quer. Não adianta simplesmente a pessoa dizer assim: eu creio, mas eu não quero. Porque o querer é algo que todos nós queremos. Quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer ser próspero? Quantos aqui creem? Amém? Mas quero dizer para você que não adianta simplesmente crer e querer, se você não tiver ação prática na sua vida. Eu posso dizer para você que, olha, eu vou dar essa planta aqui para o pastor Juscelio, por exemplo. Você está vendo essa planta aqui? Crê que ela existe e até crê no que eu falei.
Eu falo com o Gisele, então pode levantar do seu lugar e vir aqui pegar. Não precisa vir não, pode ser que seja pesado esse negócio aqui. Eu falei, então é seu. Você pode vir, pegar, levar para você. Ele pode simplesmente sair da reunião aqui e ir embora de mãos vazias e não levar esse presentão aqui. Bonito, não é? Ou seja, ele creu na palavra, ele quer receber o presente, mas ele pode decidir, não, eu não vou levar. Eu não vou tomar posse. Eu não vou pegar. Você tem primeiro aquilo que você crer. Aquilo que você acredita, meu irmão. E aquilo que você quer. Aquilo que você toma posse. Mas não confunda, meu irmão, o que é promessa de Deus. Não confunda o que é prosperidade segundo o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vocês têm necessidade? Nós temos. Quem é que não tem necessidade? Nós temos. Existe a promessa, o Deus da provisão, o Deus da prosperidade, Ele está pronto a suprir cada uma delas. Mas então vamos entender agora, meus irmãos, alguns princípios do que é realmente a prosperidade bíblica. O que a Bíblia realmente ensina, além dos princípios aqui, além do texto do Jardim do Éden, do princípio da criação, que é muito claro para nós, que Deus colocou um homem no lugar, numa terra próspera, numa terra produtiva, não foi em um lugar de miséria. Somente o texto de Gênesis para nós já é base bíblica suficiente para entender que Deus não é Deus de miséria, sim ou não? E que Deus não deseja que os seus filhos vivam uma vida de miséria, muito pelo contrário. Mas então alguns princípios para se prosperar licitamente, ou seja, prosperar da maneira que Deus quer que prosperemos. Entenda algo, antes de caminharmos aqui. É só abrir um adendo aqui. Prosperar licitamente é o tema da mensagem. Porque não existe prosperidade se não for prosperidade lícita. Amém? Prosperidade honesta. O que existe, pode existir, é acúmulo de bens, acúmulo de riqueza. E Satanás pode dar isso para as pessoas. Mas não é prosperidade de Deus. Porque quando vem de Deus, é de forma lícita. É de forma correta. É de forma que glorifica o nome do Senhor. Quando é Deus que dá, é porque Ele está abençoando. E Deus só abençoa aquilo que é santo. Deus só abençoa a motivação correta. Satanás pode dar dinheiro, casa, riqueza e tudo mais, não é? Mas não é prosperidade bíblica. Então vamos aprender, meus irmãos, alguns princípios, para que você, no nome de Jesus, e nós, na verdade, saiamos daqui realmente, querido, quem sabe, né, você, não é, com um conceito. E de repente não criar aí um preconceito com relação à palavra de prosperidade que deve ser ensinada na igreja. Também. A igreja deve ensinar sobre a mensagem do Evangelho, nós ensinamos aqui. E o Evangelho fala que Jesus é Deus, dono do ouro, dono da prata, não é? E que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Foi Jesus que ensinou sobre prosperidade. É tão interessante, meus irmãos, que exatamente no texto de Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte, que é um retrato profético da igreja de Jesus. Uma das primeiras mensagens de Jesus para aquela grande multidão de pessoas que estavam ali, querendo apenas peixe, querendo apenas pão, saciar ali o seu momento. Jesus fez questão de ensinar os princípios do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. E as outras coisas vêm acréscimo, ou seja, a prosperidade de Deus diz, primeiro o reino de Deus. Vindo primeiro o reino de Deus, você vai ter prosperidade plena em todas as áreas da sua vida. Amém? Tanto prosperidade material como espiritual. Relacionamento, comunhão com o Senhor, enfim, prosperidade plena. Então, meus irmãos, primeiro princípio para uma vida próspera, abra comigo em 3 João, lá antes de Apocalipse, um pouquinho antes de Apocalipse, 3 João, alguns princípios para realmente viver uma prosperidade bíblica, ok? 3 João, no capítulo no versículo 1 ao versículo 4. Quem abriu, diga amém. Os irmãos podem colocar no telão também, por favor, todo o texto, amém? Primeiro princípio, meus irmãos, para uma vida próspera. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde,
assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, querido, você quer viver uma prosperidade bíblica? Seja um crente verdadeiro. Seja uma pessoa fiel a Deus. Porque isso alegra o coração do Pai. Isso alegra o coração de Deus. Honre a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Fiquei sobremodo alegre pelo seu testemunho, pelo testemunho dos irmãos que deram ao seu respeito. Olha, de como você é fiel, de como você anda na verdade. E a alegria do coração de Deus é essa, não é? De ouvir com que os seus filhos andam na verdade. E quando nós andamos na verdade, quando nós somos íntegros, quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus, Ele faz votos por nossa prosperidade e saúde, assim como é próspera a nossa alma. Ou seja, aquele primeiro princípio, para você prosperar licitamente, ame a Deus acima de todas as coisas. Seja fiel ao Senhor. E segundo, não se engane pensando que prosperidade está limitada apenas a recurso financeiro, a ter coisas, bens materiais. Ter dinheiro pode fazer parte da prosperidade, como pode não fazer também. Como já disse, Satanás pode dar dinheiro para as pessoas. Mas ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter condições financeiras para ter uma qualidade de vida melhor, querido, faz parte de prosperidade, faz parte da prosperidade, mas não se limita apenas a isso, porque a prosperidade bíblica é a alegria da salvação, paz na alma, alma curada, saúde, amém? Vida alegre. Faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Uma alma curada, uma alma resolvida, uma alma sarada, uma alma de um homem, de uma mulher de Deus. Ela é habilitada, essa pessoa é habilitada, querido, a viver a plenitude das bênçãos de Deus. Entenda isso, querido. Não limite a prosperidade de Deus apenas no que diz respeito à questão financeira, material. Porque a maior prosperidade que nós podemos ter, meus irmãos, é a certeza da nossa salvação. É a certeza de que a nossa alma pertence ao Senhor e não a Satanás. De que a nossa alma, meus irmãos, está nas mãos do Senhor. Se hoje o Senhor nos buscar, meus irmãos, nós vamos subir e vamos encontrar com Ele naquele dia de glória. Nós vamos estar ali, meus irmãos, diante do Pai, diante do Senhor. Isso só é possível quem tem uma alma curada, uma alma liberta, uma alma restaurada. Ter alma curada, ter saúde na alma, fala de ter certeza da salvação, de ter certeza, querido, da maior provisão, do maior milagre de prosperidade que pode acontecer. A Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Então Deus não tem dificuldade nenhuma, meu irmão, em dar dinheiro para você. Deus não tem dificuldade nenhuma, querido, em abrir portas de uma casa própria para quem ainda paga aluguel. Deus não tem dificuldade nenhuma, querido, em te promover lá no seu trabalho. Irmão, Deus é Deus, Senhor de todas as coisas. Mas nunca venha, querido, para a igreja, nunca venha para um culto apenas com aquela intenção, eu vou na igreja para receber. Não, irmão, venha para dar a Jesus o seu melhor, venha para glorificar ao Senhor, venha para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, principalmente pela sua salvação. E se você vem para a igreja, querido, se você vem para cultuar a Deus, independente daquilo que Ele vai te dar como consequência da sua adoração, que Ele pode ter certeza, Deus, Ele não só nega bem algum àqueles que o buscam retamente, ou seja, de maneira correta. Se você busca a Deus de maneira correta, de maneira santa, se a única motivação do seu coração for essa, Deus, a Bíblia fala, achegai-vos diante do Senhor com ações de graças, e nos seus lábios com hinos de louvor. Se a primeira motivação do seu coração for, Pai, eu quero aqui simplesmente para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez em minha vida, pode ter certeza, irmão, aí Deus vai te dar mais e mais e mais, porque Ele sonda e conhece os nossos corações. Um filho que é grato
o pai tem sempre prazer em abençoar, sim ou não? Você que é pai sabe disso. Se você tem um filho que é grato, que reconhece todo o seu esforço para dar a ele o melhor, não é? Um filho obediente, um filho que honra o pai. Ô irmão, eu sei que você como pai, como mãe, você vai ter alegria e prazer em dar bens para os seus filhos, sim ou não? Sim ou não? Quanto mais o nosso pai, quanto mais Deus. Então, querido, guarde o seu coração, ande de forma correta diante do Senhor, seja fiel, que a minha vida e a sua vida seja marcada por esse princípio, pelo testemunho, como diz aqui a palavra de Deus. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade. Que a nossa vida, meu irmão, seja pautada por esse princípio, pelo testemunho da verdade, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Segundo princípio é o princípio da generosidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Não tem como ser uma pessoa próspera se não formos pessoas generosas. Amém? Segundo aos Coríntios 8, versículo 1 ao 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha aí. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha aqui, meu irmão. Quer ser uma pessoa próspera em Deus? Seja um crente generoso. Seja um cristão generoso. A Bíblia está falando, meus irmãos, que os irmãos ali das igrejas da Macedônia, eles manifestaram abundância, uma abundante alegria no privilégio que eles estavam tendo de poder, de alguma forma, contribuir com a assistência aos santos, ou seja, com o crescimento do reino de Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que na sua profunda pobreza, olha aqui, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Parece aqui um contrassenso, né? Como pode? Profunda pobreza e ao mesmo tempo grande riqueza. Porque a riqueza, querido, na verdade, ela não está limitada na quantidade de coisas que você tem, mas está condicionada a quem você é. Porque tem muita gente que tem muita posse material, mas são miseráveis em todos os sentidos. Vivem desesperados, vivem aflitos, correndo, querendo mais e mais e mais e mais. Não abençoam ninguém, não ajudam ninguém, vivem acumulando. E a Bíblia fala, louco, um dia pedirão a sua alma e o que você vai poder dar. Porque o seu negócio é adquirir. E às vezes adquire tanto, e muitas vezes se suicidam, dão cabo da sua vida, porque vivem uma vida miserável. Tem tanto, mas ao mesmo tempo não tem nada. Não tem nada. A Bíblia está falando, meus irmãos, que esses irmãos aqui da igreja da Macedônia, lá do primeiro século, a Bíblia está dizendo, olha, que na profunda pobreza ele superabundou em grande alegria, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, ou seja, quer dizer que eles havia uma profunda pobreza realmente de escassez financeira, mas não era algo que eles não tinham nada, mas a Bíblia está dizendo, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles se mostraram voluntários. Ou seja, querido, esses irmãos, eles entendiam o privilégio de serem pessoas generosas. E aquele que é generoso, a Bíblia fala que a alma generosa, ela prosperará. Aquele que é generoso, ele prospera. Porque existe um princípio bíblico, meus irmãos, que aquele que dá é aquele que recebe. Mais bem-aventurada coisa é
dar do que receber. Então muitas pessoas falam assim: olha, pastor, eu não vou contribuir, eu não vou dar uma cesta básica, eu não vou ajudar nisso, aquilo, outro, eu não vou trazer uma oferta, eu não vou ajudar um necessitado, porque eu não tenho. Não, querido, ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguma pessoa, nem que seja de alguma forma, que seja o mais simples que seja. Não, irmão, todos nós temos com certeza condições de abençoar. Todos nós temos condições. A Bíblia está dizendo que esses irmãos aqui, na profunda pobreza deles, e mesmo acima, eles se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos. Está aqui o verso 4, olha: pedindo com muitos rogos a graça, ou seja, o privilégio de participarem da assistência aos santos. Ou seja, eles insistiram, como se estivesse dizendo assim, literalmente: deixa a gente contribuir, deixa a gente ajudar, não é? Estamos pedindo, deixa a gente ser participante dessa boa obra. Não era necessário, não foi necessário o apóstolo pedir a eles para ajudar, não. Eles se mostraram voluntários. Se mostrar voluntário não precisa pedir, não precisa falar, não precisa ninguém me convencer de nada. Eu já fui convencido pelo Espírito Santo que para que eu possa realmente viver uma vida de um cristão verdadeiro, eu preciso ser generoso. Então não precisa de ninguém pedir nada, não precisa de ninguém me ensinar mais nada. Eu voluntariamente me prontifico a abençoar a obra de Deus. No mês de dezembro agora, nós estamos programando aí um projeto de levarmos pelo menos 150 cestas básicas lá para o Vale do Jequitinhonha. Vamos fazer o Natal solidário. Inclusive, Simone, eu não sei se a menina já conversou com você a respeito disso. Amém? Mas ela vai te procurar. Viu? Projeto, meus irmãos. Nós vamos trabalhar isso a partir do domingo que vem, mas vocês aqui do culto da noite já estão sabendo de antemão. Nós vamos fazer um Natal solidário no Vale do Jequitinhonha. E os irmãos da Ação Social têm orado, pedindo a Deus uma van. E hoje pela manhã, um casal aqui da igreja, né, eles precisavam de uma van para poder fazer esse transporte, uma carretinha também. A carretinha eu até já sei de onde vai vir. Viu, Guinaldo? Já tem, falei, carretinha já tem, filho. Amém? Sei que o Guinaldo é esse coração também. E aí uma irmã, né, e um casal aqui na igreja falaram: olha, nós temos uma van, e a van está à disposição da Ação Social da igreja. Pode usar e tal. E falou: pastor, agora precisa de uma carretinha. E carretinha nós já temos. Amém, crente? Aleluia. É assim. Amém? Mas eu quero, meus irmãos, além de fazer o Natal solidário, nós queremos, além de fazer o Natal solidário no Vale de Jequitinhonha, queremos fazer também aqui, não é? Tem tantas crianças aqui, não é? E às vezes não tem condições de ter um carrinho, uma boneca, não é? E nós vamos, meus irmãos, então já se prepare, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer um Natal solidário aqui na igreja, não é? As crianças aqui da região mais carente aqui, não é? Às vezes você tem condições de dar uma bicicleta bonita para o seu filho, não é? Mas dá um carrinho também, uma boneca para uma menininha dessa aí, né? A criança, queridos, isso vai marcar tanto a vida delas, não é? Então prepare o seu coração, porque nós somos essa igreja solidária, amém, meus irmãos? Somos uma igreja generosa, e Deus certamente não fica devendo bem, não fica devendo bem algum, amém, irmão? Deus é Deus que nos prospera e nos abençoa. Olha o que o texto fala ainda, 2 Coríntios 9, pule aí, mais um capítulo, 2 Coríntios 9, versículo 8 ao 13. Irmão, nós só somos igreja se for uma igreja que assiste os necessitados, amém? Ser igreja para só pedir, não, meu irmão. Deus quer te dar, Deus quer te dar, mas tenha também um coração pronto a abençoar, porque isso é ser igreja de fato, amém? Hoje pela manhã, muitas pessoas, muitas famílias saíram aqui com a cesta básica. Glória a Deus por você que tem contribuído, tem trazido alimento, tem dado para suprir a necessidade dos irmãos da igreja, principalmente quem não é da igreja. Semana passada levamos uma quantidade de alimentos lá para casa aí, Emanuel, né, dos ex-moradores de rua. Falo ex porque agora não são mais. Glória a Deus, tem uma casa lá onde eles são assistidos, né, são pastoreados, são cuidados. Louvado seja Deus por isso. Ou seja, Deus tem nos dado condição de termos para a nossa suficiência e para abençoar tantas pessoas ainda. E no nome de Jesus nós vamos ter esse Natal solidário aqui para a glória do Senhor, amém, meus irmãos? E lá no Vale de Jequitinhonha vai ser um testemunho tão poderoso, amém? Glória a Deus. E olha o que o texto continua dizendo então, 2 Coríntios 9, do 8 até o 13.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, querido, quando o texto fala aqui, olha, a fim de que, está no sentido de propósito, ou seja, Deus, Ele pode fazer vocês abundar em toda graça, a fim de que, ou seja, com qual propósito? Para que vocês, tendo sempre tudo, ampla suficiência, ou seja, vocês não vão ter falta de nada. Filipenses 4,19 afirma sobre isso, já lemos aqui, mas com um propósito, para que vocês superabundeis em toda boa obra. Aquele que é generoso, ele tem para a sua necessidade e tem para a boa obra, para abençoar a vida dos mais necessitados, a vida de outras pessoas. Verso 9, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, não é empobrecendo-vos, não é sendo miseráveis, não, querido, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Com qual propósito? Para toda generosidade, para que outras pessoas sejam abençoadas, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Esse projeto do Vale do Jequitinhonha tem uma associação com uma igreja, porque o propósito não é só levar o alimento, não é só levar um presente para as crianças, mas é para dar uma direção para elas, aonde elas serão discipuladas, aonde elas terão a fé consolidada. Viu, Simone? Depois ela vai procurar você, para vocês traçarem com aqueles irmãos lá, beleza? E lembra disso daí. Então, irmãos, entenda isso. Para viver uma vida próspera, seja um crente generoso. Tenha um coração pronto a abençoar. Terceiro princípio, para viver uma vida próspera licitamente, tome cuidado com a soberba, meu irmão. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 26. Deixa eu correr aqui. Segundo Crônicas, capítulo 26. Um exemplo de uma pessoa que começou tão bem, mas que terminou tão mal. Fala do rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1 a 8, diz assim: olha, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus em todos os dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez viver uma vida de miséria? Não. Uma vida de escassez? Não. Mas, enquanto buscou ao Senhor, ou seja, enquanto ele buscava a Deus, enquanto ele se dedicava a Deus, com o coração reto, Deus o fez prosperar. Mas olha o que acontece. O que aconteceu? Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Verso 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Feche a sua Bíblia, querido.
Olha aqui para mim. Quero só sintetizar com você, por causa do nosso tempo aqui, esse texto. O rei Uzias, um menino de 16 anos, foi ali, herdou o trono de seu pai, um homem santo, um homem que buscava o Senhor, e por um momento, por um tempo também do seu reinado, ele também foi assim, um homem que buscou o Senhor, e enquanto ele buscava Deus, Deus o prosperou tremendamente. Só que a vaidade entrou em seu coração, a soberba entrou em seu coração. Ele foi um homem, um rei que edificou muitas cidades, edificou muitas fortalezas, foi um homem que teve um exército poderosíssimo, e por adquirir tantas coisas, por adquirir tanto poder, por adquirir tanta riqueza, ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração. E a Bíblia está dizendo, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Entrou no templo para queimar incenso, que era a função somente dos sacerdotes. A arrogância tomou conta do coração daquele rei. E a Bíblia fala que Deus exalta o humilde, mas o soberbo, Deus abate. Um jovem rei, que tinha tudo para terminar bem. A pior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano. Ele foi excluído da casa do Senhor por causa do pecado. A lepra na Bíblia, nós sabemos muito bem, é símbolo do pecado. E a Bíblia diz em Romanos, querido, que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Destituído nós somos da glória de Deus por causa do pecado. Um homem que começou tão bem, mas terminou tão mal. Uma pior tragédia acontecendo na sua vida por causa da soberba, por causa da altivez, por ter adquirido tantos recursos. Ele achou que agora ele não precisava mais de Deus, ou ele podia fazer as coisas do jeito que ele quisesse fazer. Quantas pessoas infelizmente trilham por este caminho? Às vezes vem para a igreja com o coração sincero, com o coração reto, mas aí Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá empresa, Deus dá condições, Deus dá dinheiro, Deus pode... Mas se não guarda o coração, Satanás, ele está rondando como leão todo o tempo, procurando uma brecha. E a pessoa adquire. Chega um determinado momento que ela fala, não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais de vir à igreja. Eu não preciso mais cultuar ao Senhor, porque afinal de contas, eu já tenho tudo que eu preciso. E a Bíblia diz, louco, um dia pedirão a sua alma. E o que você vai ter para oferecer? Ou seja, todos os seus recursos financeiros, todo o dinheiro deste mundo, não paga a salvação de uma alma. Você é louco em achar que você já é totalmente suprido por causa de recursos financeiros. É a pior loucura que alguém pode cometer. Assim foi o rei Uzias. A pior loucura. E por cometer essa loucura, ele foi excluído da casa de Deus. Romanos 8,36, a Bíblia fala, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Satanás, que a Bíblia fala em João 10,10, que ele é o ladrão. Ele veio somente para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E esta é a vida que Jesus tem para mim e para você, meu irmão. Vida plena, vida abundante. Querido, se você estiver vivendo uma vida fora dessa realidade, vida plena, vida abundante, qualquer coisa fora disso, querido, é uma vida disfuncional. Está fora do projeto de Deus para a sua vida. E tudo aquilo que é disfuncional precisa e merece uma correção. Porque aquilo que é disfuncional é o que está fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. Não limite a prosperidade de Deus na sua vida. A vida que Deus tem para mim e para você, meu irmão, é uma vida plena, é uma vida mais do que abundante em todas as áreas. Não estou dizendo que você vai ter muito dinheiro. Deus pode te dar isso, não estou dizendo. Em tudo Deus tem propósito. As igrejas da Macedônia não tinham muito dinheiro, mas isso não limitava, isso não dizia se eles eram prósperos ou não. Não era o que eles tinham, mas é o que eles eram. Eles não tinham muito dinheiro, mas não é porque eles não tinham muito dinheiro que eles eram pobres. Não.
mas eles eram prósperos no Senhor. Porque a prosperidade não é naquilo que se tem, mas é naquilo que se é. Uma pessoa pode ser uma pessoa limitada em recursos financeiros, mas ela pode ser muito mais próspera do que uma pessoa que tem muito dinheiro. A pessoa pode ter de repente R$1. Ela vê uma pessoa necessitada, ela fala: olha, vou te dar 50 centavos. A pessoa, ela pode ser uma pessoa limitada de recursos financeiros. Ela recebe uma cesta básica da igreja no domingo. Chega na segunda e recebe uma cesta básica lá do governo. Ela tem duas. Ela sabe, tem um vizinho, tem um irmão que precisa. Ela pega uma cesta básica e dá para outra pessoa. Isso é uma pessoa próspera, uma pessoa generosa, uma pessoa abençoada. Não é aquilo que ela tem que determina o que ela é. Porque a pessoa pode ter muita coisa e ao mesmo tempo não ter nada. Uma pessoa pode ter limitações financeiras, mas ela ser rica e próspera no Senhor. Essa, querida, é a realidade de quem vive realmente uma prosperidade segundo os padrões bíblicos. E essa é a vontade de Deus para mim e para você, querido. Mas a Bíblia está dizendo, querido, que por causa do pecado, por causa das transgressões deste rei, o pecado tomou conta da sua vida, a lepra tomou conta da sua vida e ele foi excluído da presença de Deus. E a única solução para o pecado está no arrependimento, no caminho da volta para Deus. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que abandona vai alcançar misericórdia. E se tem uma oração, meus irmãos, que eu e você temos que fazer todo dia, é a oração que o salmista fez: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado, porque o pecado é a lepra que nos separa de Deus. Então, meu irmão, quando a Bíblia fala: olha, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, então ensina também que o caminho da prosperidade é aquele que tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração pronto ao arrependimento. Quem sabe você está aqui nessa noite e tem pecados na sua vida e você sabe, ou até mesmo você não sabe ainda, mas você passa a saber agora, que por causa desses pecados, dessas transgressões, você não está prosperando. A Bíblia fala que o pecado impede a prosperidade. Uma vida longe dos caminhos do Senhor impede a prosperidade. Aquele que encobre, ou seja, aquele que esconde o seu pecado, nunca irá prosperar. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem sabe que existe algum pecado em seu coração, pecado da vaidade, do orgulho, da soberba, do materialismo. Quem sabe, querido, o pecado da mágoa, da incredulidade, rancor, ressentimento. Quem sabe, querido, o pecado da honestidade, da falta da honestidade, melhor. Quem sabe, querido, da maldade está ainda no seu coração. Você não consegue liberar perdão, querido, para quem você sabe que deve liberar perdão. Enfim, meu irmão, ninguém, a começar de mim, ninguém aqui está isento disso, meu irmão, de errar, de pecar, de falhar. Mas o que não pode de forma nenhuma é eu e você permanecermos no lugar do pecado, no lugar do erro, não, meu irmão. Porque se nós queremos realmente viver uma vida próspera, segundo o que diz a palavra de Deus, não existe prosperidade sem um coração contrito e quebrantado, sem um coração pronto ao arrependimento, sem uma volta sincera para os caminhos do Senhor. Então, tudo que você de repente aprendeu sobre prosperidade, isso criou preconceito na sua vida, criou um preconceito no seu coração, e você rejeitou a palavra prosperidade na sua vida, querido, apaga tudo isso e entenda que prosperidade vem de Deus, miséria vem de Satanás. E o Deus que nós servimos não é Deus de miséria, não, querido.
O Deus que nós pregamos aqui é Deus de prosperidade. E é um Pai que tem prazer e alegria em dar bênçãos e abençoar os seus filhos, aqueles que creem, aqueles que querem viver as bênçãos do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar no nome de Jesus. O Salmo 128, os irmãos do louvor podem estar aqui, por favor. Olha o que o Salmo 128, verso 1 e 2 diz. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha que promessa linda, gente. Olha que promessa maravilhosa. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Por quais caminhos você tem andado, meu irmão, minha irmã? Você não está aqui nessa noite por acaso. E o Senhor faz essa pergunta para você. Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Quais caminhos você tem andado? Os seus próprios caminhos? Caminho da vaidade, quem sabe? Caminho da infidelidade? Caminho do orgulho? Caminho do materialismo? Caminho do rancor, do ressentimento? Caminho de pecado? Mas o Senhor nos convida a caminhar no caminho. Amém? Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A verdadeira prosperidade está em ter Jesus como Senhor e Salvador. Feche os seus olhos neste momento. Antes de nós adorarmos ao Senhor com esta canção de fé, você vai fechar os seus olhos, porque eu quero fazer a mais importante oração. Todas as orações que nós fazemos aqui, queridos, são de extrema importância. Mas a principal, posso dizer assim, é essa. É a oportunidade que Deus dá a pessoas de reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É a oportunidade que Jesus dá a pessoas de, quem sabe, voltarem para o seu caminho. Um dia que você andou nos caminhos do Senhor e se afastou. Então por isso eu peço que você feche os seus olhos, para que nada desvie a sua atenção. E toda a igreja vai orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz e eu decido andar nos caminhos do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E eu que um dia, Senhor, andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta hora eu decido voltar para a casa do meu Pai, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, tem alguém aqui nesta noite que fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Se você fez, querido, eu quero pedir que você dê um sinal, levante uma de suas mãos assim, só você que nesta noite entende que você precisa viver uma nova história na sua vida, e você orou com sinceridade uma dessas duas orações, quem sabe entregando a sua vida a Jesus, ou você entende que você precisa voltar para a casa do Senhor e desfrutar novamente da alegria da salvação em sua vida. Tem alguém? Dá um sinal assim, sem constrangimento nenhum, porque você está na casa de Deus, você está na presença do Senhor. Você que está na sua casa, se nesta noite você fez também uma dessas duas orações, nós queremos abençoar a sua vida. Vai aparecer um telefone aí debaixo da sua tela, você pode entrar em contato, porque nós queremos te abençoar nessa caminhada. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez, decidindo entregar sua vida a Jesus? Esse louvor vai estar sendo ministrado, querido. E se Deus tocar em seu coração, enquanto essa canção está sendo ministrada, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente e celebrar a sua vitória em Cristo Jesus. Mas entenda, você só vai sair daqui, meu irmão, vivendo uma vida de miséria, de fracasso, de destruição, se você quiser. Mas você pode decidir sair daqui e viver o melhor de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Porque o que Deus tem para mim e para você é uma vida de prosperidade, é uma vida feliz, é uma vida mais do que abundante. E Ele promete que Ele irá nos prosperar por todos os lados. Quem crê nessa verdade, aplauda a presença de Jesus neste lugar, e vamos celebrá-lo com intensidade, com alegria, no nome de Jesus. Vive essa promessa.